Chega daqui a pouco, vai. Chega daqui a pouco. Opa! Vamos lá, Vamos lá, muito boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos à COP TI, colaboração e disseminação de conhecimento para a pequena e média empresa do Brasil. Boa tarde, senhor Antônio. Boa tarde, Guiral. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá, vamos falar um pouquinho hoje de cibersegurança na prática, mas antes vamos dar aqui a nossa visão sobre esse assunto. Eu falo que hoje em dia a gente tem que pensar em três coisas, né? Privacidade, proteção e segurança de dados. Mas como levar esse conceito para as empresas de uma forma geral? Como levar essa nossa missão para essas empresas, não é verdade? Vamos lá, pode avançar, meu caro amigo. Vamos lá. Nós aqui adotamos como para levar um pouco dessa noção de segurança para as pequenas e médias empresas, a gente precisa ter um modelo. O modelo em que sentido? Não adianta mais eu ter uma empresa ou contratar alguém ou cuidar da minha infraestrutura tecnológica apenas como uma assistência técnica ou aquele famoso modelo break-fix, né? Conserta, estraga, né? Ou então aquela empresa antiga lá que tinha uma marca aí que era conserta, conserta, estraga, né? Então, a gente precisa pensar de uma forma diferente, porque afinal de contas o que vale hoje são os nossos dados, são as nossas informações e como nós não nos mantemos no ar por mais tempo para que as empresas possam gerar os seus negócios. Nesse sentido, nós fomos buscar, já há alguns anos eu tenho estudado, e o pessoal junto comigo aqui há mais de 2 anos estamos estudando juntos, o modelo de segurança do NIST. O que é esse modelo? O NIST é o equivalente à ABNT nos Estados Unidos, e preocupado com segurança da informação, criaram um framework chamado Cybersecurity Framework. O que ele se propõe? Se propõe a falar o seguinte: olha, toda empresa ela tem que identificar todos os seus recursos, as pessoas que utilizam, quem são seus fornecedores, né, quais são as suas máquinas, seus bancos de dados, suas informações, como é que elas estão estruturadas dentro do seu ambiente tecnológico. A partir do momento que eu identifico, eu tenho que proteger. Então, manter o parque atualizado, aplicar as correções, identificar as pessoas que estão acessando meus dados, aumentar os níveis de proteção para acesso a essas informações, ter registro de tudo para que, se numa eventualidade, eu ter registro, eu ter evidência de que eu tomo conta da minha informação. Então, eu vou ajuntando uma série de coisas aqui para proteger todo o meu ambiente tecnológico. Afinal de contas, se eu identifiquei e proteger, eu tenho que detectar. Por que eu tenho que detectar se tem falha, se tem vulnerabilidade, qual é o meu risco? Porque é o seguinte, gente, todos os dias nós somos atacados. O Brasil hoje está na segunda colocação do mundo como o país que mais sofre ataque cibernético de diversas formas. E as consequências para uma pequena e média empresa pode ser simplesmente a sua falência. Porque se ela não conseguir recuperar seus dados, não conseguir atender os seus clientes, ela vai falir, vai perder a credibilidade naquela empresa. Então, eu tenho que detectar quais ataques que eu estou sofrendo. Ah, mas eu não sofro ataque, Guiral. Minha rede é redonda até a hora que você sofreu o primeiro ataque e passarem por aí. Porque se você não sabe por onde ou como você está sendo atacado, você está vulnerável. E aí eu preciso me preparar para responder. Se eu for atacado, se acontecer alguma coisa, ou mesmo de forma preventiva, as pessoas têm que estar habilitadas a responder. Porque senão o que elas vão fazer? Cortar o cabo de rede, puxar o micro da tomada? Qual é a instrução que a gente passa para essas pessoas? Mais do que isso, não é agir, responder ao ataque, mas é se não fazer com coisas ou hábitos que possam me levar a sofrer um ataque. E ao mesmo tempo eu tenho que estar pronto para recuperar, para tornar o meu ambiente disponível de novo, para que eu possa manter as minhas operações, para que eu possa dar continuidade ao meu negócio. E, de certa forma, o SysControl fez o quê? Pegou tudo isso que o NIST desenvolveu e transformou em pontos de controle. Então, ou seja, eu tenho aí, pode passar mais um slide, eu tenho aí mais 154 pontos de controle, 153 pontos de controle, divididos em três grandes grupos, né? O primeiro, que é o IG1, é para pequenas e médias empresas. O segundo já é uma empresa um pouco maior, que tem uma infraestrutura tecnológica e que possa estar utilizando aí dessa estrutura com
uma empresa terceirizada ou com uma equipe de TI própria para que ela possa fazer esses mais 74 controles. E quando eu tenho informações muito confidenciais, informações sensíveis, né? Por exemplo, dados de saúde são informações sensíveis de uma pessoa. Pode ser que ou que eu faça transações financeiras, eu preciso ter mais 23 controles. E a nossa missão aqui é comentar cada um desses controles, comentar cada um desses grupos aqui e ir levando esse conhecimento. E hoje, quem fala, quem vai dar a letra aqui hoje é o meu amigo Antônio. A palavra é sua, meu amigo. Agora é com você. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela introdução, Guiral. Mais uma vez, boa tarde a todos vocês, né? Sejam muito bem-vindos, tanto para vocês que estão conosco online agora, ao vivo, para aquelas pessoas que estão assistindo aí depois no YouTube, nas nossas redes sociais. Como muito bem o Guiral falou, hoje nós vamos falar de mais um controle, né? Que está ali inserido no framework do syscontrols, né? Que é o controle de número 9. Controle que vai falar sobre a proteção de e-mail e de navegadores web. E antes que nós possamos ver aí os controles, quais são os controles indicados aí pelo SYS para que sejam realizados no ambiente de trabalho, eu gostaria aí de, primeiramente, promover uma discussão e uma análise do porquê, né? A primeira coisa, antes de nós executarmos qualquer ação, pensarmos por que a gente deve se preocupar, por que é tão importante, né, trabalhar a proteção dos e-mails e dos navegadores web. Por um motivo muito simples e também muito importante. Hoje, na maioria das empresas, né, os e-mails, os serviços de e-mails, navegadores web são os principais meios de interação dos colaboradores no dia a dia. Hoje, quando a pessoa chega para trabalhar, ela dificilmente não vai abrir o e-mail e abrir o navegador web. Ou os dois, ou um só, né, no navegador, onde você pode acessar o seu serviço de e-mail. Então, é a principal forma de entrada e saída de informações de uma empresa e onde os colaboradores vão estar conectados e utilizando durante todo o dia. Sabendo disso, né, os atacantes que estão sempre ali, os hackers, as pessoas que estão mal intencionadas, estão sempre procurando vulnerabilidades, formas de poder acessar, de invadir os nossos sistemas, invadir os nossos parques de TI. E eles sabem disso. Eles sabem que as pessoas utilizam muito o navegador web, utilizam muito os serviços de e-mail. Então, com certeza, é o principal local, um dos principais locais de exploração, né, onde a gente vai encontrar o maior número de ameaças, vão ser nos navegadores web e nos serviços de e-mail. Então, assim, é de fundamental importância que a gente leve muito a sério. A gente fala, é e-mail, o que tem de mais usar o Chrome, o Firefox, né? Mas não só o que, mas como utilizá-lo no dia a dia, né? E aí, os principais formatos de ataque, vetores de ataque que nós temos nesses dois serviços, né? O phishing aqui no serviço de e-mail, tanto no e-mail quanto nos navegadores web, né? Para quem aí não tem familiaridade com os termos, phishing é aquele formato que o atacante cria para poder enganar a pessoa que está acessando aquele determinado site, aquele determinado e-mail. Então, às vezes você recebe um e-mail falando que você recebeu uma compra do Mercado Livre e ela está disponível para retirada, e aí você tem que clicar naquele link para agendar a sua retirada. Vem tudo bem identificado, com a logomarca do Mercado Livre, tudo certinho, mas quando você vai ver lá em cima no remetente, vai estar escrito assim, @gmail.com. Ou então, né, quando você vai navegar numa página web e a sua máquina está exposta, e aí você vai acessar o site de um banco, por exemplo, ao invés de você acessar a página, por exemplo, do Itaú, abre para você uma página idêntica, muito parecida com aquela página do Itaú, mas na verdade é a página que um atacante disponibilizou, e ali você coloca a sua senha, os seus dados bancários, e acha que está acessando a sua página do banco, e acaba que você não está, você está acessando a página que o atacante disponibilizou para roubar os seus dados. Tá? Então, um outro formato também de ataque, né?
nos e-mails, o BEC, o Business Enterprise Compromission, ou seja, o comprometimento, né, dos e-mails, Business Email Compromission, perdão, né, que é o comprometimento dos e-mails corporativos, né? Então, o atacante ele vai ali analisando como que a pessoa escreve, como que o diretor da empresa escreve, quais são as palavras principais que ele usa, e aí invade a conta desse diretor da empresa ou de uma pessoa responsável pelo financeiro e envia um e-mail, né? Então ele age ali, se passa como o diretor da empresa e manda um e-mail para a pessoa do financeiro: olha, eu preciso pagar esse boleto aqui, precisa ser hoje, a empresa vai parar. E aí a pessoa do financeiro, às vezes no susto ou na correria, para atender aquela solicitação, vai lá e paga aquele boleto, enquanto na verdade quem estava mandando esse boleto é um hacker, né? Uma pessoa que está agindo de má fé. A engenharia social também, né, é um grande vetor de ataque, porque muito principalmente porque as pessoas não aplicam aí regras de complexidade mínima de senhas. Então, às vezes a pessoa coloca uma senha muito comum com a rotina dela. E às vezes o atacante está ali analisando a rede social, ele está até numa conversa mesmo por e-mail com aquela pessoa, com aquela vítima, e vai coletando dados, informações, para poder criar ali uma sequência de possibilidades para atacar o e-mail dela, né? No caso dos navegadores web, além ali do phishing, como nós já comentamos no e-mail, né, sites que não possuem ali o certificado de segurança SSL são potenciais páginas para ter algum tipo de arquivo malicioso ou código malicioso. Não que uma página com SSL também não tenha, mas uma página que não tenha esse tipo de certificado já é uma página que a gente já tem que ficar atento, que existe ali um possível risco, uma possível chance da gente encontrar uma vulnerabilidade e a gente ser atacado por ali, né? E acho que o mais famoso aí dos navegadores são os anúncios mirabolantes, né? Clique aqui e ganhe 1 milhão agora, né? iPhone 30 por R$ 79,99. O Guiral parece que está coçando ali para É o, poder. o primo rico da Arábia que vai te dar aquela fortuna para você dividir com ele, cara. Exatamente. Então, assim, esses, claro que existem vários outros fatores, né, que são vetores de ataque, mas aqui a gente trouxe os 3 principais aqui que a gente vê mais acontecer no dia a dia das empresas, tanto via e-mail quanto via navegador de internet. Então, dito isso, pessoal, né, já entendemos aí a importância da gente se preocupar com esses itens, já entendemos ali por onde eles vêm, né, quais são as principais formas de ataque que nós temos nesses 2 serviços. Nós vamos ver o que o Syscontrol vai falar para a gente, né? São 9 itens, são 9 controles nesse item 9. Ah, Antônio, mas se são 9, por que a gente está tratando apenas 2? Né? Como o Guiral falou no começo, esses 153 itens são divididos em três famílias, né? Em 3 partes, e onde a primeira parte, o IG1, vai ali sugerir, né? Claro que quanto mais itens a gente cumprir, melhor, mas ele vai sugerir que pelo menos os 2 primeiros, as pequenas e médias empresas tenham aplicado, né, dentro das corporações. Então, a gente pega aqui especificamente os 2 primeiros itens, que são os itens sugeridos para que sejam aplicados, né? Como se diz, gente, pelo menos esses 2 aqui, vocês precisam ter dentro da empresa de vocês, né? Então, o que esses 2 itens vão falar? Né, que a gente precisa garantir o uso de navegadores, né, que sejam suportados plenamente, apenas esses, tanto navegadores quanto serviços de e-mail. Hoje nós temos uma grande quantidade de oferta de tudo, e com navegadores e serviços de e-mail não vai ser diferente, né? Mas qual é o nível de segurança desses navegadores? Qual é o nível de segurança desses serviços de e-mail? Né? Então, quais nós podemos citar aqui como serviços seguros? Né? Temos hoje o Google Chrome, o Mozilla Firefox, né? O Microsoft Edge.
são navegadores que possuem ali os certificados de segurança, que possuem todas os requisitos mínimos de segurança para que você possa utilizar a navegação na web com tranquilidade, sem nenhum tipo de problema, né? E claro, o cliente de e-mail mais famoso que nós temos aí, o mais conhecido e também um dos mais seguros, é o Outlook, né, do pacote Microsoft. Mas sempre, e isso nós vamos falar aqui daqui a pouquinho, sempre utilizá-los atualizados, né? Não adianta ali eu instalar um navegador Firefox 31, na versão 31. Ah, Antônio, mas você não disse que o Firefox é confiável? Ele é confiável, mas a nova versão dele vai ser muito mais confiável do que a versão 31 que ficou parada no tempo, né? Então, o Mozilla, o Instituto Mozilla não lançou ali atualizações para 31 para corrigir a quantidade enorme de ameaças que surgiram durante esse tempo. Então, nós precisamos sempre ter esses navegadores, esses serviços de e-mail atualizados, né? Guiral, você tem mais algum aí que você gostaria de citar nesse e-mail aí que eu não falei? Temos também o Acho que Thunderbird. Gmail tem o Thunderbird, mas acho que hoje o pessoal usa muito na realidade, acaba usando os webmails mesmo, né? O web, Mas na né? realidade, o que acho que a gente precisa pensar sempre é quais os mecanismos de proteção efetiva contra phishing, contra anti-spyware, ou seja, que um leitor de e-mail ou um provedor de e-mail, melhor dizendo, tenha ferramentas eficientes de filtro. Não adianta eu querer pagar R$ 50 por mês para fazer a minha hospedagem e receber e-mail gratuito e querer segurança da informação e querer filtro de conteúdo. A conta não fecha, então isso não Não, vai acontecer. Então, se eu quero ter eficácia, se eu quero ter um controle mais eficaz, filtros que impeçam que essas informações cheguem até o usuário, eu vou ter que pagar por um serviço ah, que tenha esses níveis de proteção, né? O de graça ninguém vai entregar nada sofisticado para você, vai te entregar o básico, né? Vai te entregar exatamente. caixas postais de envio e de recebimento, e ponto. Ah, mas vem muito spam, vem muito lixo. Vem, e É, vai continuar vindo. Não tem como muito exatamente. ser diferente, né? E a Exatamente. filtragem de DNS, ela se torna uma ferramenta eficaz à medida que ela já impede, já tem filtros, já tem uma seleção daquilo que realmente ou o site está contaminado, ou é um site fake. Então, não adianta a gente querer ficar fazendo essa lista de sites que as pessoas não devem acessar. Né? Como a gente estava conversando um pouco, é a sensação que às vezes a gente tem que a gente está enxugando gelo. Exato. Porque mais você faz, mais coisa aparece, né? E você Exato. continua fazendo e continua fazendo. E é assim que vai continuar sendo, vai continuar acontecendo. Exatamente, exatamente. E é isso, exatamente isso que o Guiral falou, que vai aí falar no item 9.2, né? Para a gente utilizar serviços de filtragem de DNS, né? Que vão nos auxiliar num trabalho que, na verdade, nós vamos auxiliar o filtro, porque nós vamos configurá-lo, porque a quantidade de informação, de sites, de páginas web disponíveis hoje em dia no mercado, como o Guiral falou, é impossível que a gente faça um trabalho manual minimamente funcional, que garanta uma segurança mínima. Então, o serviço, quando se sugere o serviço, é para que a gente possa automatizar essa tarefa, né, num universo gigantesco que é o mundo da internet. Tá? E o que a gente pode fazer, então, aí, como o Guiral já começou a falar, né, para mitigar? Poxa, Antônio, beleza, vocês já explicaram a importância, eu já entendi, legal, realmente a gente precisa cuidar disso. Vocês já explicaram quais são os principais meios de ataque, por onde essas ameaças virão e como elas virão, né? Já passou para a gente o que o CIS fala, né? O que eu preciso fazer minimamente. E agora, como que eu começo a mitigar esses riscos, essas ameaças, né? Olha o que está aí na primeira, parece que a gente combinou, Guiral. Olha o que está aí na primeira opção, né? Escolher um bom provedor de serviços de e-mail, né? Poxa, compre a hospedagem do seu site no nosso provedor e ganhe 100 contas de e-mail gratuito,
né? Não tem, a conta não vai fechar, não tem como. Esse provedor, e não é nem que ele não queira, né? Mas ele, com certeza, ele deve ter os serviços mais bem elaborados lá. Mas não tem como a gente ter um provedor de e-mails, né, que ofereça o básico, né? Não dá mais para a gente trabalhar só com o básico, só pensar em enviar e receber mensagens de e-mail. Não dá, o risco hoje ele é muito grande, né? Então, não só um bom provedor de e-mail, mas o provedor que ofereça aí, né, vários os filtros, os controles, as regras, tá? Então, pensar ali, colocar na balança, sempre que eu for escolher esse tipo de serviço, poxa, esse aqui está muito barato, eu vou comprar esse. Não, peraí, será que vale a pena mesmo? Né? Manter aí um programa de atualização contínua dos navegadores e gerenciadores de e-mail. Antônio, você está falando de e-mail, por que você colocou os navegadores aqui? Porque, igual o Guiral falou no começo, muita gente hoje já usa os serviços web e-mail, né? A gente tem aí o Gmail do Google Workspace, né? O Outlook do 365, que tem diversos recursos para serem utilizados diretamente no web e-mail. Então, esses navegadores por onde nós estamos utilizando os serviços precisam estar sempre atualizados na sua última versão, com todos os patches atualizados, né? A atualização, né? Eu vejo assim no dia a dia que o pessoal tem muita resistência a ela, né? Gente, se eu tenho uma atualização, é porque aquela atualização vai corrigir uma vulnerabilidade, ela vai corrigir um problema de desempenho e que precisa ser aplicada, né? Definir uma política robusta de senhas também, né? É um nível bem importante, é um ponto bem importante para a gente poder levar, para evitar o quê? A engenharia social que nós tínhamos lá, lá nas ameaças, nos principais vetores, né? Então, uma senha simples, uma senha fácil de ser descoberta, acessada, né? É um prato cheio para um atacante. Então, definir uma política na sua empresa. Olha, tem que ter pelo menos um caractere especial, tem que ter letras maiúsculas, né? A gente não está mais nem na era das senhas, agora nós estamos na era já das frases. Quanto maior uma frase, uma frase mais longa é mais seguro do que uma senha curta com vários caracteres especiais. Isso já está mais do que provado. Tem até uma tabelinha, se não me engano, da Intel. Quem lembrar dela aí pode falar que tem ali quanto maior o nível de complexidade, quanto maior a extensão daquela senha, mais segura ela é, né? A verificação em 2 etapas, pessoal, mandatória hoje nas empresas, né? Por mais que um atacante consiga ali encontrar meios de descobrir sua senha, se você tem ali um segundo fator de autenticação, isso vai praticamente impedir que ele tenha um acesso indevido à sua conta, né? Então a gente pode usar os aplicativos de verificação em 2 etapas, a gente pode utilizar a verificação em 2 etapas através do SMS, né? Com o SMS chegando para você num dispositivo móvel, e isso vai, assim, reduzir drasticamente a possibilidade de você sofrer aí um roubo de credenciais, tá? Antivírus corporativo. Ah, Antônio, mas o antivírus não é para o computador? Sim, mas nós temos também, além do antivírus no computador, que vai proteger ali aquele gerenciador de e-mail, o Outlook, por exemplo, existem antivírus que fazem análise dentro dos serviços de e-mail que rodam na web, tá? A Trend, Bitdefender, várias dessas empresas renomadas aí no mercado possuem esse serviço que fazem uma análise em tempo real dentro dos serviços de e-mail. E aí, por que ele tem que ser corporativo? Porque ele vai ser gerenciável. Nós vamos conseguir ter um controle bem aprimorado de tudo aquilo que está acontecendo, né? Ele vai tomar ações mais contundentes, não vai deixar fazer com que o caldo entorne, né? Antes da ameaça se concretizar, ele vai agir e vai tomar uma ação, tá? E aplicar o gerenciamento de dispositivos móveis, tá? Por quê? Hoje em dia, com essa vida extremamente móvel, com o pessoal trabalhando em home office, os dispositivos móveis, os laptops e smartphones precisam ser gerenciáveis, precisam ser controlados, né? Todo mundo acessa e-mail por esses dispositivos porque é prático, é fácil e é excelente, mas então a gente precisa ter um controle maior desses dispositivos móveis. Então, gente, é muito importante que a gente não esqueça dos dispositivos móveis na hora de fazer a proteção do e-mail. Na parte de navegadores web, né,
é importante a gente limitar aí as permissões de instalação de softwares nos computadores dentro das empresas, para evitar o quê? Para evitar que o colaborador instale um navegador que não seja homologado pela empresa, ou instalar um navegador que não tenha níveis de segurança mínimos aí requisitados para que a gente possa ter segurança na web. Criar os filtros URL, igual nós já falamos, o Guiral falou, né? Para poder começar a automatizar esse processo de análise das páginas web que estão sendo abertas, né? Da mesma forma que a gente faz lá nos e-mails, a gente mantém um programa de atualização contínua dos navegadores para que eles estejam sempre na última versão disponível, com todos os patches atualizados, né? Da mesma forma, utilizar o antivírus corporativo também, que vai oferecer um nível de controle maior, de segurança maior, para a gente poder fazer essa análise até remotamente, tá? Esse aqui é bem importante, pessoal, controlar a instalação de plugins, né? Extensões dos navegadores. Né? Hoje já foram descobertas diversas extensões e plugins, né, que são muito chamativos, mas não passam de códigos maliciosos, onde você instala aquela extensão no navegador, né, aquele plugin no navegador, e ali você está abrindo uma porta enorme para uma ameaça, para um hacker. Né? E o último, não é que vale só para navegadores. Eu deixei ele por último e de vermelho de propósito, né? Treinamento e conscientização. Não vai existir política nenhuma que vai dar conta, não vai ter método nenhum que vai ser suficiente para a gente mitigar ameaças se a gente não conscientizar e treinar os colaboradores da empresa, né? Mostrar para o pessoal, né? Olha, isso é um phishing, isso é uma página. O que você deve fazer quando você vê uma página dessa? Quando você receber um e-mail assim, duvide. Veja aqui como é que você identifica que um e-mail ele é malicioso. Então, assim, pessoal, treinamento e conscientização é fundamental, né, mandatório também dentro da organização, para que todos tenham não só a consciência da importância, né, de se ter cuidado nos e-mails e nos navegadores, como também eles possam saber o que fazer na hora que eles estiverem expostos a uma ameaça ou se depararem com uma ameaça. Para Treinar, finalizar, treinar, 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 treinar de sempre, novo. sempre, sempre, sempre. Para finalizar aqui, para a gente poder abrir e iniciar nossa discussão, né, quais as ferramentas aí que a gente pode indicar, né? Claro, um firewall na sua rede, né, para ele poder aí analisar o tempo todo o tráfego, tudo que está acontecendo ali na sua rede, ferramentas e serviços de firewall, o antivírus corporativo, como nós já falamos, né? Utilizar os serviços de e-mail corporativo, né? Ah, mas como assim, serviço de e-mail corporativo? Evitar usar ali o arroba Gmail, o arroba Hotmail. Ah, Antônio, mas eles não são seguros. São seguros, mas são nada controláveis. A gente não tem controle sobre o que está acontecendo ali, né? A gente não consegue ter uma eficácia maior de tudo que está acontecendo naqueles e-mails que não são controlados pela organização. O serviço de e-mail corporativo, né? Ali o arroba seu nome arroba suaempresa.com, ele vai te entregar um poder de controle muito maior. E mais uma vez, redundância, né? Quem trabalha com TI adora uma redundância e precisa treinamento e conscientização de novo, né? É uma das principais ferramentas utilizar recursos para treinar o pessoal, para conscientizar. Hoje a gente tem a gamificação, né, que nos auxilia aí, várias ferramentas de gamificação que nos auxiliam nos processos de treinamento e conscientização dos colaboradores. Então, mais uma vez, reforçando, são as ferramentas mais importantes que a gente tem aí para poder mitigar os problemas com serviços de e-mail e navegadores web. Bom, senhores, dito isso, chegou a hora, né? Chegou a hora aí de desbloquear os microfones. Hoje a gente tem bastante gente aí nessa live. E compartilhem conosco aí quais são as suas impressões, como vocês têm visto aí esses serviços de e-mail nas empresas, nas corporações dos clientes de vocês. Está tudo seguro, está tudo certo, não precisa fazer nada, está todo mundo conscientizado. Vamos embora para frente? Como que está aí, pessoal? Como é que vocês estão controlando o usuário, aquela pecinha que fica entre a cadeira e o teclado?
Que isso? Que silêncio é Já esse? está desbloqueada. Estou até conferindo aqui se eu estou bloqueando Me- o microfone de alguém, mas aqui está todo mundo desbloqueado. Nosso amigo William, que está aí prestigiando a gente hoje. Acho que o Osmar ele precisou sair. Não foi o Osmar? Mas não, foi o nosso amigo da Austin Group. O É, Osmar está aí O junto. João O saiu. João, o João precisou sair. Como que está aí, pessoal? Como que vocês têm feito aí para mitigar? Tudo bem, pessoal, quebrar o gelo rapidinho aí. Há um bom tempo já eu trabalho com, como se tripé, né? Se possível, os e-mails sendo do Google, que já me garante uma certa segurança de não entrar muita coisa na minha rede. E, como se diz, né, o software licenciado, tu tendo o Office licenciado na máquina, tu consegue pelo menos proteger minimamente teu ambiente, né? Tu tendo o Windows licenciado, tendo as atualizações, tendo um bom antivírus. E tu tendo um fornecedor de serviços que seja ou a Microsoft nos e-mails ou o Google, isso já te dá uma certa segurança, né? Para proteger teu ambiente. Toda vez que eu tentei, que eu na verdade não tentei, toda vez que eu tive que enfrentar situações onde o fornecedor, por exemplo, era HostGator, ou mesmo a local web, eu tive péssimas experiências, né? Porque a quantidade de phishing que vem é muito grande comparado ao padrão ou da Microsoft ou do próprio Google Workspace, né? Basicamente é isso. E manter tudo atualizadinho que protege. Sim, isso aí, muito bom, Henrique. Tem que ser, né? Hoje já é bem mais acessível o uso dessas ferramentas do que em um outro momento anterior aí, talvez há 6, 7, 8 anos atrás. Hoje já está mais acessível, né? E é importante que as empresas, os donos de empresa, coloquem isso como parte do orçamento deles, né? Ah, não, eu vou economizar com isso daqui porque eu não preciso disso aqui, não. Ou eu não tenho dinheiro para isso. Legal, mas vamos pensar para o orçamento do ano que vem? Porque senão a gente vai ficar sempre falando que não tem ali um budget, um orçamento para isso, né? O Osmar tinha falado que o microfone dele não está legal, mas acho que agora tá, né, Osmar? Agora parece que abriu aí. Foi. Vamos lá. Eu tô com a câmera fechada porque eu tô sem camisa aqui em casa, no calorão Ah, tranquilo. do home office. Mas eu coloquei no chat ali uma coisinha, se me permitem, né? Uma pequena pergunta. Eu tenho visto uma avalanche de invasões de contas de Instagram e não vejo muitas maneiras de coibir nem de resolver o problema. E vocês que são da segurança têm algo a dizer sobre isso? Passaram por isso com cliente, coisas desse tipo? Osmarzito, obrigado pela visita, meu amigo. Acho que a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração para todas as aplicações e não só para Instagram é habilitar o duplo fator de autenticação. Essa É daí é a mandatório. primeira. Essa é mandatória hoje. Por quê? É a forma que você tem, uma das formas, né? Eu diria que a principal, apesar de você ter ataques até que contornam isso, dependendo do tipo de ataque, mas é uma que vai proteger de cara esse tipo de atitude, esse tipo de tomar contas de Instagram. Isso. E lembrando, Osmar, só para completar, né, quando a gente fala de segurança, a segurança ela precisa ser feita em camadas, tá? Quando nós listamos vários pontos aqui para a gente poder ter como medida de segurança, não quer dizer que um seja mais importante do que o outro, mas eles se complementam, né? Por que as contas de Instagram hoje elas são até facilmente invadidas? Muito porque a senha ela é muito óbvia, né? E através ali de uma engenharia social, você consegue descobrir a senha do Instagram daquela pessoa. Então, além da verificação em 2 etapas, é muito importante que as pessoas definam senhas um pouco mais complexas, né, para poder ajudar. E aí sim, o atacante passou por essa senha mais complexa, ele ainda tem o segundo fator de autenticação, né? Então, sempre procurar adicionar o máximo de camadas possível na segurança.
né? Muito boa a sua pergunta aí, sua colocação, é o que tem sido muito acontecido muito, né? Quem mais? Pessoal, e aí, William? Fala Perfeito, comigo, meu meu caro. amigo. Obrigado. Nada, Osmar. Estamos à disposição. Olá, senhores, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Tem um tempo para cá, eu deixei de perder tempo assim com o usuário, principalmente questão de navegação. Navegação é um negócio que eu coloco um proxy na rede, travo, crio as políticas e só vai usar o que é permitido ali pela empresa, né? Que tem lugar que você deixar, o cara só baixa tranqueira, né? Só acaba dando mais trabalho do que trabalhando. Uhum. Exatamente. E aí, Mas, o negócio que eu venho de um tempo para cá é não discutindo muito com sites que pode entrar ou não. Define a política com alta hierarquia, né? E aí trava aquela política e só vai trabalhar naqueles sites permitidos. boa. Mas também, mais um método também de segurança aí, né? A gente não chegou a citar aqui, mas é fundamental também. Eu acho que é bom acrescentar também que muita gente está em home office. E aí você precisa também de mecanismos um pouco mais sofisticados para adotar regras, por exemplo, corporativas, mas que estenda essa proteção para fora da empresa, porque muita gente está trabalhando em home office. Então, um bom antivírus hoje, que seja uma solução integrada de internet, por exemplo, o Bitdefender, o Gravity Zone, ele vai permitir com que você faça aplicações de filtro de conteúdo, filtro de DNS e alguns controles de navegação, mesmo que as pessoas estejam externas. Mais Isso. sofisticado, a gente tem o SonicWall. O SonicWall também hoje tem uma integração com soluções em nuvem, que você consegue manter as mesmas regras mesmo para quem estiver fora da empresa, ter que obedecer as mesmas regras utilizando um equipamento em home office. Né? E aí vem aquela disputa, né? Aquela discussão. Ah, eu uso o equipamento do meu funcionário que está em casa ou eu mando um computador para ele? Né? No computador Então, só também, então. o Mais risco barato. aí é muito grande. A gente tem que sempre avaliar esse risco, né? O quanto que eu vou conseguir administrar esse risco e como que eu vou estar fazendo para trabalhar dessa forma. Esse é o grande drama, né? Traga seu próprio device para dentro da empresa, ele amplia muito o que seria a superfície de ataque, a forma como vai ser atacado, e são equipamentos que, mesmo com política de privacidade ou controle, tu não tem controle pleno sobre esses equipamentos, né? Então, tu tem que proteger o que está do teu lado, da nuvem ou da tua infraestrutura interna, e tu não consegue intervir. O máximo que tu consegue dialogar com a empresa que a tua preferência seria que fosse um equipamento próprio da empresa que pudesse ter esse controle, né? Que é um risco assumido muito grande, né? Tu deixar que a pessoa utilize, eu uso o pessoal dele, se ele quiser usar torrent, se ele quiser entrar em sites, tu não vai ter controle sobre isso, né? E aquilo que tu Não, não controla acaba sendo um risco muito grande, né? Exatamente. aquilo que você não vê, você não controla, né? Hum? Aquilo que você não vê, você não controla. Exatamente. Senhores, 14 horas e 43 minutos. Vamos para os nossos encerramentos hoje, os nossos agradecimentos. Primeiro, ao Antônio, bela apresentação, meu amigo. Obrigado por dividir o seu conhecimento aqui conosco. Aos nossos amigos que estiveram aqui com a gente, já excedemos um pouquinho aqui no nosso tempo, mas eu falo que quando a conversa é boa, a gente estica e a gente dá um pouquinho mais, porque as conversas são muito úteis e práticas aí para que a gente possa levar essa cultura, levar todo esse cuidado que nós precisamos ter com o nosso principal ativo hoje das empresas, que são os nossos dados. Meu amigo Antônio, faça o encerramento, por favor. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos mais uma vez pela presença, né? Muito bom estar aqui nesse momento, compartilhando, ouvindo as experiências, os relatos de todos os nossos companheiros, contribuindo um pouco mais aí para que a gente possa promover uma cultura de segurança da informação, né? Cada vez mais presente nas pequenas e médias empresas, né? Deixamos aqui para vocês aí nossas redes sociais, para quem ainda não nos segue, né? Temos aqui todos os links das nossas redes sociais. As nossas lives são todas gravadas e disponibilizadas no nosso canal no YouTube.
Então, quem perder ou quem tiver achado interessante, quiser passar para um colega para assistir, convidar para as próximas lives, né, pode passar aí, passar a nossa página do YouTube, que todos os vídeos vão estar lá. Dentro de 48 horas, a gente já consegue subir todos os vídeos, pessoal. Um grande abraço para todos. Na próxima quinta-feira estaremos de volta nesse mesmo horário. Esperamos vocês aí para mais uma roda de conversas, esse bate-papo aí, pessoal. Um abraço a todos. Valeu. Abraço, pessoal. Até mais. Abraço, boa tarde.